Fala, rostiqueiros! Muito bem-vindos à minha segunda live do Rostiqueiro de Valor. É um programa Rostiqueiro de Valor onde eu falo sempre das questões de barato, caro é o que não funciona, né? Então vamos lá, essa é a minha segunda live Rostiqueiro de Valor. E aqui eu mostro para donos de loja de móveis rústicos e marceneiros também, quem fabrica móveis rústicos aí, como agregar valor nos seus produtos, né? Os produtos rústicos é muito comparado a uma arte mesmo, e isso tem um valor agregado muito forte, desde que a gente trabalha para isso acontecer. Então hoje eu vou falar sobre. Primeiramente, me apresentar, né? Eu sou Sávio Madureira, mais conhecido como Sabiá, né? E como eu disse, eu ajudo marceneiros a sair da briga de preço, colocar valor nos seus produtos. E hoje eu quero falar sobre o medo de colocar um preço mais alto, tá? Preço alto é um valor agregado no seu produto. Então hoje eu quero ressaltar para vocês, os chiqueiros, para marceneiros, gente, não tenham medo. Hoje eu quero falar muito sobre esse medo. Vocês vão cansar de ver eu falar isso aí, porque medo de colocar preço está mais na nossa cabeça que propriamente no cliente que vai comprar o nosso produto, tá certo? E então hoje a gente vai falar sobre o medo de aumentar os preços e a venda cair, tá certo? Eu criei, como minhas primeiras lives, né? Eu vou fazer 2, 3 lives aqui por semana, e a gente tem que, para não ficar maçante aqui o conteúdo, eu vou estar sempre olhando aqui na tela do meu computador, né? O script que eu montei mais ou menos, para não deixar nada de importante, não deixar de passar nada importante sobre esse tema para vocês aí. E às vezes eu vou olhar um pouco para cima, porque eu estou gravando também no YouTube, no meu MacBook aqui atrás, e a live aqui no celular, então tem que aproveitar para fazer tudo junto. E aí, às vezes, vai dar uma diferencinha aí no meu olhar, e às vezes, né? Mas pode ter certeza que tudo isso é para trazer mais qualidade em menos tempo nessa aula do Rostiqueiro de Valor aqui, tá bom? Então vamos lá. Sem perder nada, né? Eu quero explicar para vocês aqui que as pessoas têm medo de. Eu vou falar de um assunto que é medo de aumentar os preços, basicamente é isso, medo de aumentar o preço e as vendas caírem. Ainda mais num momento difícil que nós estamos passando nesse país nosso inteiro, as vendas estão muito fracas e imagina se cair as vendas, né? E aí que eu não vou te ensinar a precificar, não vou te ensinar nada disso. Vou te trazer um mindset, né? Fazer você pensar no porquê eu estou com medo de aumentar os preços, né? Por que eu estou com medo? A verdade de tudo isso, tá? Porque o medo esconde muita falta de conhecimento nosso. E às vezes o cliente nem está nessa vibe nossa e a gente está com medo de espantar o cliente por questão de valor, certo? Bom, vamos lá. Importante também, gente, lembrar que vender barato, girar muito dinheiro, né? É faturamento, né? Então, faturamento não, não significa muita coisa para a empresa. O que significa para a empresa é lucro, tá certo? Então, um faturamento com margem baixa, ele não chega nem nos pés, né, da prosperidade que é um faturamento com margem excelente, margem saudável, né? Margem que dá lucro para a empresa, que traz lucro para o empresário, tá certo? Então é importante destacar isso aí. Só para acabar de confirmar isso, que é aumentar o preço.
é você colocar uma margem de lucro saudável no seu negócio. Isso é, isso é aumentar o seu preço. Você não está explorando ninguém, você não está alucinando um valor mais alto para você ganhar mais dinheiro. Não, de forma alguma. Você está colocando qualidade, posicionamento, né? Fazendo o que tem que ser feito, educando o seu cliente, e aí você tem margem para cobrar dele. E ó, eu te garanto, com a mesma mão de obra que você já faz hoje, não muda. O que muda é o foco, tá? O que muda é você pensar fora da caixinha mesmo. Pensar ali em cima o que eu vou fazer para me ter margem de lucro. O cliente isso tanto faz, tá certo? E deixa eu só ver aqui para mim não perder aqui, ó. Eu quero lembrar, assim, a importância, né, desse tema de você vender num preço justo. Por que que é tão importante você vender com margem de lucro? Gente, se você tem uma empresa e está vendendo ali X por mês, faturamento está legal, tá vendendo 100 mil por mês. Beleza. Quanto você está ganhando com esses 100 mil por mês? Né? Isso é o mais importante. Quanto que é a sua margem de lucro verdadeira? E aí, o que você tem que pensar? Melhor eu vender menos com margem maior do que vender mais com margem menor. Vender mais, eu vou ter que ter mais funcionários, mais matéria-prima, né? Mais insumos, mais gastos em tudo, mais gasto de energia, mais tempo para faturar menos. Não justifica, tá certo? Agora, você vendeu menos. Mesmo vendendo menos, você está com uma margem legal, sobrou dinheiro no seu bolso, né? Isso sim é importante. Isso traz vida para sua empresa, né? Faturamento não significa lucro, não. Não adianta você vender 1 milhão por mês se você não tem lucro. Tá certo? Você está dando emprego e aí? Você mesmo ficou na mão, né? Final do mês, conta para pagar, não fecha, boleto, madeira chegando, você não consegue pagar, tem que dividir, cheque vencendo, né? Boleto, porque não teve margem. E isso geralmente está ligado na falta de um processo de fazer o custo da peça certo, né? Você estudar realmente quanto custa cada peça para você poder cobrar um valor saudável. E isso eu nem não vou ensinar aqui. O que eu quero que você entenda é que se você não souber o custo da sua mercadoria, você pode estar ou vendendo caro demais, perdendo venda por estar vendendo caro demais, ou vendendo barato demais, porque não sabe quanto custa. Então, não tem lucro também, certo? As duas coisas são negativas aí para o seu negócio. Mas, quando você sabe quanto custa a sua mercadoria, seu tempo, né? Tem que colocar tudo, gente. Você coloca mais de lucro que você sabe que é saudável e aí sua empresa vai rodar. E aí depende de um monte de coisa que você vai fazer na empresa. Você precisa ser claro para os seus clientes, claro para a sua equipe toda, né? Deixa eu ver aqui se eu não vou seguindo aqui certinho o que eu queria falar para vocês. Eu anotei aqui numa planilha. Lembrando, gente, sem venda não há negócio. Todo negócio. A primeira a estrutura que se ela cair, o resto não existe, só tem uma, chama vendas. Se você não tem venda, você não tem negócio. Esquece o resto. Não tem funcionário, não tem galpão, não tem máquina, não tem material, você não tem nada, certo? Agora, ficar iludido vendendo um preço que não vai resolver nada também, só para manter o giro no mercado ali, isso pode acontecer por um período X, nunca do mês para o outro direto.
Nunca. Às vezes um mês, para você salvar um mês, você tem que dar um jeito ali, de se virar nas vendas mesmo, né? Mas, se você tiver margem, souber colocar margem direitinho, certo? Não tem esse perigo. Então, sem lucro não existe empresa. Sem venda não existe empresa. Venda sem lucro não existe empresa. Ela demora mais para acabar, para fechar, mas ela vai fechar, né? Tô cansado de ver aí a turma vendendo, pensando que tá ganhando dinheiro, gente. Passa 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos na labuta ali, fazendo promoção, porque está pensando que se ele não vender, o vizinho vai vender. Gente, não adianta, melhor mercadoria parada do que você sem mercadoria e sem dinheiro no bolso. Então, o medo de colocar preço, ele está mais ligado à sua falta sua falta de conhecimento de custo, de conhecimento de estratégia, né? Porque você tem que pensar o seguinte: por que o cliente vai pagar o meu mais caro se o do vizinho que é mais barato? Cara, você vende commodity? Você vende o mesmo produto? Você está vendendo arroz? E arroz é tudo igual em qualquer lugar, né? Mais ou menos também, não é tão igual também. Não, você está vendendo uma peça de madeira de demolição, uma peça de madeira única, diferenciada, com acabamento único que só você faz. Entendeu? Isso, ele te dá uma chance, né, de você, uma oportunidade, melhor é isso, uma oportunidade de você agregar valor do seu jeito para ganhar mais. Então, gente, medo de vender, de aumentar os preços, está mais ligado à sua falta de conhecimento de custos ou de estratégia do que qualquer outra coisa, tá? Porque tem produtos caros, muito caros, que vende muito. E aí depende de você entender da estratégia de marketing, de chegar no seu cliente ideal. Não é todo mundo que vai buscar qualidade, né? Mas não é todo mundo que vai buscar preço também. Então você tem que ir em busca desse cliente que busca o produto seu, único, a sua cara. Às vezes não é nem que você faz um produto, nossa, muito melhor do que dos outros. Não. Seu produto é único. É apenas o seu produto é um produto único. Um produto diferenciado. Quando você tem um produto diferenciado, a sua cara, com a sua marca, você consegue agregar valor. Ninguém faz aquilo que você faz. Não adianta falar móveis rústicos. Então, gente, que ó, se chegou na sua loja, arrastando mala, aqui ó, eu tenho um orçamento, que aqui do fulano ali, ó, 500 conto mais barato, 1.000 mais barato, eu não sei quanto. Cara, esquece. Fala com ele, que ó, eu tenho o meu produto para te mostrar, ele é esse produto e eu consigo fazer para você até X valor. Agora, você escolhe o que você está querendo, o que você está procurando. Às vezes até você toca mais na ferida do cara. Você fala, você escolhe o que você merece. Tá certo? Então, existe cliente para tudo. Existe aquele cliente que quer um móvel meia boca mesmo. Ele está lá montando uma chacrinha para ele ir para lá uma vez por mês e vai ficar no tempo. Cara, o cara não dá conta de investir, não quer investir num produto de tanta qualidade. Vai perder, vai estragar ali. Então, já que é para ficar meia boca, ele compra o mais barato. É isso que você vende? Por exemplo, aqui ó, eu tenho muita concorrência. Tem muita gente que vende móveis rústicos, mas de madeira comum. O eucalipto, gente, é um material que está salvando muito, mas ele não tem a metade da qualidade do aperoba. Aí não adianta. Então, o que eu faço? Eu mostro para o cliente, ó, o meu é de peroba rosa, ele tem qualidade, ele está aqui, é isso aqui que eu faço, tem essa estrutura, eu te mostro fazendo, te dou garantia. Então, você já diferencia. Então, o cara que busca qualidade, ele vai pagar, certo?
Então eu falo para vocês, essa questão de ter medo de aumentar os preços. Ah, Sabiá, mas as vendas já estão ruins. Imagina se eu aumentar os preços. Meu amigo, preço não quer dizer nada. O cliente vai comprar o sonho dele. O cliente vai comprar é o que ele está buscando. Preço é a última coisa nessa hora. Você tem que entregar para o cliente o que ele quer. Quando você entrega para ele o que ele quer, o que ele deseja, aí sim, aí está o valor. E aí preço não significa nada. Lógico que vai brigar ali, na real ali ele vai tentar fazer, te pedir mais barato, mais desconto, mas aí depende do seu posicionamento. Até quanto você vai ceder? Ó, eu não costumo ceder nada, tá? Porque ceder no preço é um problema sério, porque toda vez o cliente vai arriscar te atentar ali para ver se você não, ele cede, já cedeu uma vez, ele cede de novo. Então isso aí é você está prostituindo seu próprio cliente, em vez de valorizar. Quando você tem postura, tem decisão, tem clareza, você educa ele. Ó, meu valor é X, mas eu te entrego Y e tal, tal, tal. Pronto. Ele vai escolher. Aí ele pode escolher você ou o preço. Você não vai vender todo dia mesmo. E você não vai vender para todo mundo mesmo. Então, às vezes, o medo, gente, vou falar uma coisa que até vou mexer na ferida de vocês, marceneiro. Às vezes, é até preguiça de buscar conhecimento para fazer um negócio diferenciado, buscar um conhecimento de venda para ter argumento para quebrar as objeções do seu cliente, ali na hora que ele começar a querer te julgar no mesmo balaio que todo mundo. E às vezes é preguiça, tá? Preguiça de ter que dedicar tanto. E ó, eu vou te falar, dá o mesmo trabalho fazer mal feito como fazer bem feito, tá bom? Seguindo aqui o que eu quero dizer, deixa aí eu ver se eu não perdi nada aqui. E eu vou falar para vocês, ó, por que eu falo não vende barato? Barato é fora do preço, tá? Preço justo é preço justo. Caro é preço acima da média, acima do normal. Então, porque vender barato é vender sem margem. Vender sem margem é decretar falência. Você está, você está ali programando o seu futuro, fracasso no seu futuro. É tiro no pé. Vender sem margem, vender barato, é tiro no pé. Se você não fecha amanhã, você vai fechar depois de amanhã. Eu estou cansado de ver as pessoas brigando por preço. E os que mantêm no mercado, eles brigam por preço e acaba que daqui para ali fecha a empresa. Os que não fecham, que se mantém no mercado, cara, se mantém na menindira, pegando rabo. Todo mês é aquele sofrimento. Cara, eu tenho que cobrir esse cheque hoje. Ai, 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 entra no banco, cheque especial para poder cobrir um cheque, cheque especial para poder pagar uma madeira. Entendeu o que você está devendo ali? Isso é falta de estrutura, de gestão no geral, mas principalmente de conhecimento de custo para colocar margem de lucro saudável no seu negócio. Certo? Eu sempre falo assim, o que vale mais? Vender muito com margem de lucro baixa, né? Ou vender pouco com a margem de lucro maior, saudável? Cara, quando você vende menos, quando você vende mais com margem de lucro menor, você gasta muito mais. Funcionário, mão de obra, você tem ali tempo, insumos, matéria-prima, madeira, paraná, frete. Aumenta, tudo aumenta, porque você está vendendo mais. Só que se a margem estiver baixa, você vai só trabalhar mais. Você vende menos. Mas se você tem uma margem de lucro saudável, você está com menos funcionários, sua folha de pagamento está tranquila, você tem caixa para bancar, porque não tem aquele povão para você pagar, não tem aquele tanto de madeira para você acertar. Então é preferível, estou falando para ninguém ser pequeno aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é preferível vender menos, com margem de lucro maior, do que vender mais, com margem de lucro ruim. Tá? É um tiro no pé. Tá?
Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou até beber água nessa aqui agora. Vou dar um exemplo que vocês vão concordar comigo aí agora. Gente, você já viu a Ferrari fazer promoção? Eu nunca vi falar. Ferrari fazer promoção? Ah, a Ferrari dando desconto lá agora. Vai lá buscar uma, não sei o que lá. Portanto, não existe isso não. Ferrari não faz promoção. Já viu a Apple fazer promoção, gente? A Apple, um celular. Um celular. Vou falar do celular da Apple. Já viu o iPhone com promoção? Gente, iPhone só faz promoção depois que saiu de linha. Só faz promoção a do ano passado. Mas vai lá comprar o lançamento para você ver. Tem fila de espera, porque vai lançar no dia tal, tem 15 dias de gente acampado na fila para comprar o primeiro iPhone X que vai chegar agora. Pergunta se não é. E pergunta quanto que ele paga. Tem tênis da Nike, da Adidas aí que eles fazem lançamento, principalmente de maratona. Quem é os corredores sabe. Cara, quando a Nike faz o lançamento, né? Adidas, Mizuno mesmo, faz lançamento, o tênis está lá custando lá R$ 2.500. O ano que vem ela vai lançar o outro. Pergunta quanto que esse mesmo tênis desse ano custa lá. 1.800, 1.200. O que é isso? É porque tem posicionamento. A empresa sabe se posicionar, tem estratégias de venda, sabe quanto custa, né? E sabe trabalhar a emoção do cliente também, né? Porque venda é emoção, né? Então ele sabe pegar o cara ali. Cara, você já pensou que absurdo o cara ir com uma fila, ficar 15, 20 dias, eu acho que até mais. Uma hora eu vou pegar esses números. É muitos dias acampado na porta da loja que vai vender o primeiro iPhone tal que vai sair esse ano. Só para ser o primeiro a comprar. Será que essa empresa sabe trabalhar a emoção? Será que ela sabe ter posicionamento? Mas por que você, que tem o seu negócio, não pode, pelo menos, cobrar um preço justo? Né? Um preço que dá mais de lucro para você, que não te deixa estourado no final do mês, louco, sem saber como é que vai fazer para acertar com os funcionários? Ou com você mesmo, porque não vai levar dinheiro para casa? Não sobrou? Sem mais de lucro, você não leva dinheiro para casa, a empresa acaba e você também, né? Sua esposa também, né? Seus filhos também, né? Então, gente, acho que o grande lance é você perceber. Não precisa ter medo de aumentar preço. Você tem que saber aumentar preço. Primeiro, você entrega valor? Qual o valor do que você entrega? Então você vai colocar margem de lucro ali, que você entrega valor X, pronto. Segunda coisa, busca conhecimento sobre isso. Busca conhecimento sobre custo, pelo amor de Deus. Brasileiro não faz custo, ele olha quanto que os vizinhos estão vendendo, vai poder pôr o preço dele. Se o vizinho estiver te lascando, que a maioria está, você também vai se lascar, não é mesmo? Lá vai todo mundo no mesmo barco furado. Não vai nem pescar, vai afundar nos primeiros 100 metros. Só porque você não teve estratégia, não teve preguiça, gente. Me desculpe, mas eu vou falar. Sabe por que eu vou falar que é preguiça? Porque eu sou empreendedor. E eu nem me considero um cara preguiçoso, não. Sou um cara até entusiasmado, corajoso. Mas eu falo para vocês, eu não... Eu tenho hora que eu me pego na preguicinha de buscar conhecimento sobre custo, precificação. Isso é muito importante. Quanto custa aquela mesa? Quanto custa essa mesa que eu faço aqui? Uma mesa mineira de 3 metros. Quanto que ela custa? Cara, pega um papel. Pega uma caneta, uma planilha que seja, ou papel e uma caneta mesmo. Anota a madeira que você gastou. Anota os pregos, os parafusos, a cola, o verniz, o tempo todo do marceneiro que fez, do acabador que fez ali o verniz, sabe? O acabador que lixou uma vez, invernizou, o tempo, esperou secar para depois lixar de novo. Geralmente, eu, por exemplo, eu uso um produto aqui que demora um dia para mim poder lixar de novo e passar outra demão. Ele não tem secagem rápida, né? Então,
Olha, coloca custo de verniz. Cada gota de verniz que você usa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não sei. Pesquisa aí. No Google você consegue buscar uma estrutura muito boa para você precificar o seu produto. Pode pesquisar que você encontra. Imagine se você buscar um professor, né? Alguém que vende um curso de precificação, que tem muitos, viu? Conheço alguns aí no mercado, é só pesquisar que tem. Você vai colocar custo do aluguel. E aí vem, primeira coisa que você tem que entender que tem custos fixos e custos variáveis. Coloca tudo, absolutamente tudo no papel. Depois que você colocou todos os custos reais ali do seu produto, ó, uma coisa interessante, o tempo que o seu produto fica na loja para ser vendido, por exemplo, quando não é uma encomenda, ele tem um custo de aluguel, tá? Você tem que colocar o custo de aluguel nele. Dissolve o custo do aluguel para todos os produtos, a média de venda por mês. Esse custo é da minha mesa de 3 metros. Coloca tudo. E aí você vai colocar uma margem de lucro. O que é margem de lucro? Cara, nem eu entendo direito para falar disso aqui. Mas eu te garanto uma coisa. É você colocar um valor acima do custo. Custou 1.000. Você quer ganhar 30%? 1.300. Mas você fez as contas realmente. E depois da venda tem custo também, tem entrega, tem nota fiscal. Né? E vem os variáveis aí, ó. Nota fiscal, imposto na nota fiscal, tá certo? Tem a entrega, tem, de repente, a montagem, tudo é custo. Então, vamos lá. A mesa custou R$ 1.000, você quer ter 50% na mesa. Então, você vai colocar 1.500, desde que os R$ 1.000 seja realmente o custo dela. Você tem 50% ali. Tá certo? Isso você vai conseguindo fazer. Você faz de um produto, faz do outro, e vai arquivando ali esses protocolos feitos, que em pouco tempo você consegue precificar de forma correta. E aí, a partir do momento que você tem isso, o custo do produto, a margem de lucro ideal, você tem o seu preço, aí vem o mais importante, posicionamento. Você tem que educar o seu cliente. E depois que você, dentro do posicionamento, tem tanto o seu atendimento 1-a-1 ali com o cliente na porta, quanto aquele marketing que você faz, a propaganda que você faz no rádio, na televisão, ou que seja na internet, que hoje eu só uso internet, mas ainda tem gente que faz rádio, televisão e nada de errado, tem lugares que funcionam muito bem ainda. E aí, como que você vai apresentar esse produto lá no seu Instagram, por exemplo, no seu YouTube, no seu Facebook? Como que você vai apresentar? Clareza, gente. Mostra o que você entrega. Mostra que tem custo, mostra a produção, mostra ali o detalhe. Porque ali, o cliente do outro lado, ele vai chegar no seu negócio com uma visão diferente de você, com uma visão já bem mais madura sobre quem você é e o que você entrega. Entendeu? Então, vamos lá, hein? Essa live eu ressaltei muito aqui. O tema é medo de colocar preço, né? De aumentar os preços, principalmente agora, nessas crises que nós estamos vivendo agora. Já não está vendendo nada. Esse medo, ele é uma ignorância nossa, uma falta de conhecimento nosso. Esse medo, tá? Não tem que ter medo, tem que ter estratégia. E eu vou falar, vou deixar uma dica aqui para fechar essa live, aqui, para você dormir com essa, tá? Quando você tem medo, a melhor coisa que você faz é enfrentar o medo. Se ganhar intimidade com o medo, ele vai dissolvendo e passa a não ser nada do que você tinha medo. Não é monstro nenhum, só foi uma falta de conhecimento sua. Certo? Então, medo não é medo. É a sua falta de conhecimento e intimidade com ele que te faz medo. Tá certo? Então, eu queria muito que os rustiqueiros, principalmente os marceneiros, gente, que são os caras que pagam o pau, os caras que sofrem ali, que são os artistas, que transformam madeira em coisas assim tão únicas, sabe, nas casas dos clientes, aprender a se valorizar.
Se valoriza. Vamos acabar com essa prostituição no mercado. Vamos acabar com esse negócio de preço ruim no mercado. Gente, todo mundo tem que ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Isso não é errado, não. Isso não é exploração. Deus não vai brigar com você, não. Deus quer você bem. E o cliente que pagar, ele tem que estar sabendo o que ele está comprando. Ele tem que saber escolher o que é bom para ele. Se ele pagou, é porque ele acha que ele mereceu e que você tem direito. Você mereceu. Tá certo? Então, marceneiros, pelo amor de Deus, pega papel, caneta. Eu queria que vocês levassem uma nessa para a empresa de vocês com essa aula de hoje. Pega papel e caneta e acha o custo verdadeiro do seu produto e descobre a margem ideal também, a margem saudável para o seu negócio, para o seu produto e coloca e vai para cima, se posiciona, mostra para o cliente, clareza para o seu cliente, clareza para os seus funcionários, para a sua equipe, porque todo mundo que está ali dentro trabalhando num negócio tem que saber para onde vocês estão indo. Imagina se eu e mais, vamos supor, mais 3 pessoas que estão aqui na live, dentro de um barco, e você não sabe, eu sei, eu vou dirigir o barco, eu sei para onde eu estou indo. E vocês que não sabem? Vocês vão querer ir comigo? Vocês não sabem para onde que eu estou indo? Vocês vão querer ir comigo? Cara, vocês não sabem para onde que eu estou indo. Vocês vão falar assim, vai para cá. Não, eu quero chegar naquela margem XYZ, eu tenho um norte. Então, tem que ter norte dentro da empresa. A partir daí, precificou, estudou o custo, colocou margem, vai criar clareza dentro do seu negócio, vai criar clareza no seu marketing, para o seu cliente, vai mostrar para o seu cliente o que é que você entrega, seja claro para ele o que o cliente vai vir para te comprar com margem de lucro. Não tenha medo de colocar preço. Vamos acabar com esse sofrimento de pequeno empresário. Porque eu sou pequeno. Caramba! Sou pequeno, como é que eu vou crescer se eu não tiver margem hoje? Eu sou pequeno, eu vou ficar trocando cebola? Não vou não, não pode. Está errado. Eu mereço ser feliz, eu mereço dar uma dignidade para minha esposa na minha casa, os filhos para quem tem. Né? Eu mereço divertir, passear. Né? Dar minhas viagens de pescaria que eu tanto gosto, pescar meus tucunaré aí dia de semana, se eu resolver. Isso tudo é falta de margem de lucro. Você não tem que ser escravo de nada, não. Tadinho, um trabalhador, né? Só uma peleja. Parece que é bonito falar isso. Cara, isso é muito feio. Isso é falta de ignorância, é falta de saber que você entra num negócio, você não é um CLT mais, que só faz o que mandam você fazer. Você ali vai ter que desenvolver, crescer. Você vai ter que entrar para o desafio, para a guerra. Tá certo? Beleza, rustiqueiros? Eu não vou falar muito mais não, porque senão vocês vão ficar com raiva de mim, que eu vou acelerando aqui, mas vão ser 2, 3 lives por semana aqui, que a gente vai falar sobre todos esses detalhes, todos esses sofrimentos que nós, marceneiros e donos de loja de móveis rústicos, passamos no mercado do Brasil hoje. Então vai para cima, descobre o seu preço, analisa direitinho quanto custa cada produto seu, coloca a margem de lucro ideal, tenha clareza na sua empresa e mostra para os seus funcionários, sua equipe toda, para onde você quer ir. E chega no cliente, de voadora, com postura. O cliente não tem sempre razão, não. Mostra para ele que você tem um produto que ele precisa. Não é você que precisa vender. Você até precisa vender, mas é para quem queira comprar, para quem precisa comprar. E ele vai comprar. Com o tempo, você monta a sua carteira de cliente aí, que além de voltar a comprar seu, ele indica para os amigos dele também, tá? Vamos para cima, rustiqueiro? Espero ter ajudado vocês e espero que vocês implementam pelo menos esse custo ideal na empresa de vocês. Descubram o preço do custo dos seus produtos para vocês terem aí uma margem de lucro ideal para os seus negócios, porque você merece. Tem que ter margem de lucro. Seu negócio tem que crescer e você tem que ser feliz e dar uma vida digna para você e para sua família, beleza? Bora, rustiqueiro! Um abraço, muito obrigado pelos rustiqueiros que passaram aqui. Muitos rustiqueiros passaram. Vou deixar a live salva aqui, tá certo? Para vocês verem depois também. Quem não viu, né? Poder ver e implementar nos seus negócios. Beleza? Muito obrigado, rustiqueiros. Fiquem com Deus.